Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao canal. Deem seus like, seu dislike, o caso. Divulgue o canal, compartilhe o canal e vamos ao vídeo. Vamos falar hoje sobre mais uma continuidade, né? Das muitas, eh, das muitas formas desprezíveis com que a Bíblia retrata, aliás, a mulher. Já falei no vídeo anterior, né? Intitulado A Visão da Bíblia com relação à mulher, né? Então, trazendo uma segunda parte daquele vídeo, certo? Em que mostra como a Bíblia via a mulher, ou como a mulher via naquela cultura, era vista naquela cultura. É, é bom também frisarmos que há passagens que aparentemente parecem favorecer a mulher na Bíblia. Você vai encontrar passagens desse tipo lá no Novo Testamento. Dificilmente você encontra passagem nesse sentido no Velho Testamento, certo? Porque a primitividade do Velho Testamento é muito maior do que o Novo Testamento, certo? Temos de levarmos em conta também que a visão dos escritores ali do Novo Testamento foi influenciada pelos gregos e pelos romanos, certo? Então, desculpem, o que teria influenciado é uma certa mudança, né, na visão desse, dessa visão anteriormente tida ou presente no Velho Testamento. A visão do Novo Testamento é diferente em muitos aspectos da visão que é vista ou que é tida no Velho Testamento, porque são épocas diferentes, certo? São contextos diferentes. Tanto que nós vamos ver lá no Novo Testamento Jesus falar de o próximo não sendo um outro judeu, mas sendo um outro, uma outra pessoa de uma outra nação, tá entendendo? Eu acho que essas coisas foram sendo acrescentadas, né, ao longo da história, né? E como nós vamos observar também no Novo Testamento, a preferência de Jesus pelos judeus, né? Não era uma preferência exclusivamente de todos os povos, né? Então, é daí dizermos que essas ideias mais humanitárias foram sendo acrescentadas depois, certo? Esses escritos do Novo Testamento. Então, no Novo Testamento nós vamos encontrar uma visão mais, às vezes, menos agressiva contra a mulher. E já no Velho Testamento nós vemos uma agressividade muito maior, muito mais pesada, né? E um desrespeito muito maior no Velho Testamento com relação à mulher, no Velho Testamento do que no Novo Testamento, em virtude dessas coisas que eu já mencionei, certo? Mas isso não significa dizer que no Novo Testamento não havia, ou naquele ambiente não havia preconceito contra as mulheres. Existia. Em ambos, tanto no Novo quanto no Velho, existe o preconceito contra as mulheres. Agora, como eu disse, o nível de primitividade com relação aos tratos tidos para com as mulheres são mais evidentes e são mais fortes e são marcantes na cultura do Velho Testamento, certo? Vamos lá, pessoal. A mulher na visão da Bíblia, parte 2. Mas alguns cristãos poderiam dizer que a Bíblia não discrimina as mulheres. Para justificar essas questões, como eu falei, eles utilizam passagens do Novo Testamento. No Velho Testamento dificilmente vão encontrar.
certo? Discrimina as mulheres, pois há histórias que as mulheres foram enaltecidas. Outros, eles usam coisas desse tipo, né? Também. Sim, há relatos bíblicos que dão essa falsa aparência, sobretudo no Velho Testamento e no Novo Testamento, então. Vejam, e Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam, né, desculpe, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhes, vou ter de ler essa passagem, hein, pessoal? E disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens, dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Císera, ou a Cícera, tem algumas passagens que falam Cícera, se não me engano, a Císera, capitão do exército de Jabim. Císera parece feminino, né? Mas é um homem aqui, certo? A Císera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela, isso Débora, certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada. Veja, a profetisa está dizendo que vai com Baraque. Só que a honra pela vitória não será dele. Tá entendendo? Porém, não será tua a honra da jornada, ou seja, da vitória, né? Contra o inimigo Císera. E empreenderes, pois a mão de uma mulher, veja, pois a mão, quem é essa mulher? A Débora. Pois a mão de uma mulher, o Senhor venderá a Císera. Císera é o inimigo, né? E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Certo? Aí, essa é um tipo de passagem que os cristãos usam para dizer que não havia preconceito ou discriminação com relação à mulher, porque muitas das mulheres na Bíblia, tem uma passagem na Bíblia que enaltece as mulheres, colocando elas até em posição de liderança, como essa Débora. Aí tem, que era profetisa, né? Aí eles mencionam também é, outra passagem que mostra as mulheres tendo uma liderança, certo? Só que tem um problema. De novo, eles não conseguem interpretar as passagens, certo? E eu vou explicar como é que se deve entender essas passagens. Aqui não tem enaltecimento nenhum, não tem respeito nenhum para as mulheres. Mas é uma jogada dos escritores hebreus. Vejam. E Débora, Débora profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel. Diz que ela julgava Israel. É uma das funções dos sacerdotes, né? Julgar Israel. Ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel. Essa Débora aqui não é Débora aqui, não é essa Débora aqui, viu? Essa aqui é a desse conto que está sendo contada. Essa outra Débora aqui não é essa, é uma outra. Então aqui diz, olha, não será tua honra na jornada. Ou seja, ela e a Débora iam acompanhar Baraque, mas quem contra Císera, mas quem ia sair vencedor, quem ia ter a honra, todo o respeito por ter ganho aquela jornada, não seria ele, mas sim a mulher Débora.
Quem acredita numa conversa dessa? Uma profetisa dominando homens? Você tá entendendo? Isso é mentira. Quem acredita numa conversa dessa? Uma profetisa dominando homens? Veja que lá diz que era uma profetisa que julgava Israel. Ela era uma profetisa que julgava Israel. Isso é mentira, pessoal. Isso é uma invenção dos hebreus. Por que é uma mentira? Porque não tem sentido uma profetisa estar dominando homens. As mulheres eram discriminadas. Não havia lugar para elas na sociedade hebraica. Os afazeres de uma mulher na sociedade hebraica se limitavam a cuidar de seus filhos e de seu senhor. Ela não podia estar. Olha, hoje vocês veem isso nesses países lá, os muçulmanos, por exemplo. A mulher não pode aprender nem a lei deles. É um desrespeito a mulher querer aprender como é que chama? Como é que chama o livro sagrado deles? O Alcorão. A mulher não pode aprender o Alcorão. Os hebreus também tinham essa ideia. A mulher não podia aprender a Torá, não, a lei. A lei era para os homens, entendeu? Veja a discriminação como era grande. A mulher, o papel da mulher era essa, de serviçal, no sentido de quê? Cuidar dos seus filhos, cuidar do lar e cuidar do seu marido. A mulher não podia exercer papel de liderança sobre os homens. Aí vem essa passagem e diz que essa Débora liderava os homens. Rapaz, que mentira. Isso é mentira. Uma sociedade extremamente preconceituosa, discriminativa contra as mulheres e aceitar uma mulher liderando hebreus machos, homens, porque quando você se tornava no caso, como ele fala aí, que era uma juíza sobre os hebreus, esse juiz, ele tinha que dar ordens, entendeu? E numa sociedade em que a mulher, não se admitia a mulher dando ordens, como é que essa mulher exercia esse papel de juíza entre os hebreus? Isso é mentira, pessoal. Isso é mentira. Isso não é verdade. Para provarmos que essa história é falsa, basta lembrarmos qual era o pensamento dos hebreus no tempo de Paulo. Olha. Se nós partirmos do tempo que foi feita essa história, ou que supostamente essa história ocorreu, e até a história de Paulo, existe muito tempo, né? Mais de 1000 anos entre essas histórias. Veja, se no tempo de Paulo, que era um tempo, vamos dizer assim, mais avançado, né? Com relação às histórias contadas no Velho Testamento, nós vamos encontrar racismo, preconceito, vamos encontrar preconceito com relação à mulher. Você imagine lá naquela época que supostamente inventaram essa história de Débora. Veja que lá no tempo de Paulo, Paulo disse que a mulher não poderia nem falar nas igrejas. Você veja, embora os crentes venham com mentiras e tentam justificar essa mentirada, essa história de Paulo, que ele estava olhando, no caso, o contexto, é, quando Paulo falou isso, não envolvia a questão da mulher não falar na igreja, mas isso é mentira, não era para não falar mesmo, porque sabemos que a mulher era discriminada nessas culturas. As mulheres não poderiam dirigir uma palavra para o homem fora de casa, tá entendendo? E tanto isso é verdade que o que é que Paulo aconselha? Ele manda que as mulheres cristãs tenham o mesmo comportamento de Sara, sejam caladas. E onde é que nós vemos esse comportamento de Sara? Lá no livro de Gênesis você vai ver que quando Abraão aparece lá 3 anjos lá, supostamente 3 anjos, e começa a falar com Abraão, e ele manda a Sara preparar um jantar lá para os seus convidados, que eram os anjos. Sara se afasta, não fica mais em contato com eles, não, ouvindo as conversas deles, não, porque são homens, né? A mulher não poderia estar ouvindo conversa de homem, nem participando desse tipo de conversa. A discriminação era grande. Aí Paulo cita a história de Sara como um exemplo de mulheres, para que as mulheres cristãs tomem o exemplo de Sara. Ou seja, total submissão para com seu marido.
não está se intrometendo em assuntos que diz respeito aos homens. Tá entendendo, pessoal? Aí vem essa história de dizer que essa Débora foi chefe entre os hebreus. Isso é mentira, mano. Para provarmos que essa história é falsa, repito, basta lembrarmos qual era o pensamento dos hebreus no tempo de Paulo. E já ouvimos aqui nesse mesmo artigo. Paulo pregava o silêncio das mulheres. Elas eram proibidas de instruir outros nas congregações cristãs. E olha que estamos falando de uma época de mais de 1000 anos à frente dessa história de Débora. Se nos tempos de Paulo, a mulher, se nos tempos de Paulo, a mulher já era tão discriminada, imagine o tempo dessa história de Débora, pessoal. Uma profeta, ou um profeta, era alguém que orientava e dava ordens, como uma mulher poderia exercer tal comando, dar ordens sobre homens, se estes não aceitavam sequer que mulheres lhes dirigissem a sua palavra. Esse tem sentido isso? A ideia de submissão e dominação sobre as mulheres era tão grande que os escritores hebreus, em suas comparações metafóricas, igualavam nações pagãs e mesmo a sua nação, eu quero me referir, a mulheres. Nações, assim como mulheres, deveriam ser dominadas e subjugadas. Por isso, da comparação nos textos bíblicos, de fazer essa comparação ou de dizer que aquela nação ou outra era uma mulher, tá entendendo? A nação de Israel era vista como uma mulher, que era uma esposa de Javé. Por quê? Porque Javé se via como um macho dessa nação. E ele, como sendo macho dessa nação, tinha que ser submissa a ele, porque ele a via como uma mulher. E uma mulher deveria ser o quê? Dominada. Uma mulher deveria fazer o quê? Amar seu marido, respeitar seu marido, obedecer seu marido, somente seu marido. Daí o ciúme de Javé em ver essa mulher e adorar outros deuses. Tá entendendo? Porque a Bíblia fala que Javé se ciumava, se tinha ciúme de ver os hebreus ir adorar outros deuses? Porque esse Deus, ele parte da ideia humana primitiva dos hebreus de ver povos e nações como sendo mulheres, e ele na qualidade de um macho, de um homem, um dominador. Então, nessa condição, quando os hebreus iam adorar outros deuses, era como que traindo esse Deus que era seu marido, seu macho. Essa mulher não poderia amar outros homens é, no sentido espiritual que o Deus hebreu aplicava como que uma, uma traição, né? Um adultério, quando eles iam adorar outros deuses. Tudo com base, tudo partindo dessa ideia, pessoal, da dominação do macho sobre a mulher. A dominação do mais fraco, ou a dominação do mais forte sobre o mais fraco. Israel e Judá eram vistos por Jeová, ou Javé, como suas esposas. E qual era o papel de uma esposa, pessoal? A submissão e respeito ao seu senhor. Perceba também que o próprio Deus hebreu se apresenta como um varão, um macho, com duas mulheres. Isso é puro reflexo do modo como os hebreus encaravam a poligamia, pessoal, também. Quando o Deus hebreu se apresenta como um macho e a nação de Israel como sendo duas mulheres, porque havia duas divisões, né? Judá e Israel, então ele via essas duas separações desses povos como duas mulheres. Então ele se via como um macho e marido dessas duas mulheres. Ou seja, o Deus hebreu não via nada demais na poligamia. Desmentindo assim a mentirada que os crentes inventam de que a Bíblia ela nega a poligamia, ela não aceita a poligamia, mas sim que essa ideia da poligamia era algo da sociedade e que Jeová não queria se interferir no modo de agir das pessoas. Isso é mentira. Nós vemos a conformidade, a aceitação do Deus hebreu, da poligamia, no seu trato para com o seu povo. Ele se via como um macho, um marido de duas mulheres, ou seja, ele se via como alguém, como um homem polígamo, um homem que tinha duas mulheres.
Alguém que condena a poligamia não vai se retratar como sendo um polígamo. É tanto, pessoal, é claro isso, né? Pegue a lei que eles chamam de 10 mandamentos, veja se ali tem dizendo, não deves ter várias mulheres. Não existe. Lá fala, não deves matar, não deves roubar, não deves mentir, não deves adorar outros deuses, mas não terás muitas mulheres, você não vai encontrar nunca. Por quê? Porque o Deus hebreu é um reflexo deles. Eles apoiavam, eles aceitavam a poligamia, eles tinham várias mulheres. Seu Deus também ia seguir nessa mesma linha. É tanto que o Deus deles servia com duas mulheres. Tá entendendo? Então, a primeira argumentação quando se debate com um crente é mostrar isso aí para ele. Que o Deus hebreu não era contra nada de poligamia. Nunca foi contra poligamia. Nem contra a escravidão. Você não vê também o Deus hebreu dizendo não deves ter escravos. Por quê? Porque o Deus hebreu, ele era reflexo daquele povo. O povo gostava de ter escravos, né? Até a sociedade era sistema de dominação, de acúmulo de riquezas, é por meio da força escrava. Eles a viam como algo mais que natural, a poligamia. Os hebreus viam a poligamia como algo mais que natural. Daí representarem seu Deus em seus escritos, o seu Deus Jeová, né? Eles inventaram depois, como tendo duas esposas. Mas você ainda poderia argumentar. Então, por que há essa mulher como que dominando homens numa época que isso seria inconcebível? Como é que se justifica a Débora aparecendo como que controlando, dominando homens, exercendo um papel de chefia, né, sobre homens, numa época que nem se cogitava pensar, né? E a época era extremamente machista, né? Aí partindo dessa argumentação, as crentes querem, aí muitos deles tentam dar a ideia de que a Bíblia, os contos da Bíblia, existe de fato a presença do divino, algo que alguém que tinha um padrão elevado de moral, que colocava a mulher numa condição melhor que as outras sociedades. Mentira, pessoal. Isso é mentira. Se você comparar se vocês compararem as leis que tratam da mulher na cultura hebreia, pelo menos de acordo com a Bíblia, e comparar as ideias que estão presentes em outras culturas, você vai ver que lá nas outras culturas as mulheres são bem muito mais tratadas de forma muito melhor que na cultura dos hebreus, que diz que vinha de um Deus verdadeiro. Vai haver vamos dizer assim, dispositivos favoráveis em uma certa situação na lei dos hebreus? Vai. Mas vai haver muitos outros mais favoráveis em outras culturas. O que desmente essa história de que a lei dos hebreus era a vinda de Deus, porque não é admissível, não se pode admitir que povos pagãos produziram leis melhores que a lei de um Deus que se dizia verdadeiro e único. Mas eu vou explicar para vocês por que dessa questão aqui. Qual era a intenção dos hebreus quando criaram essas histórias de Débora e de outras mulheres exercendo um papel de liderança? Lembre-se do que Débora falou, que a vitória ou a honra da vitória não seria de Baraque, o homem, mas seria dela. Tá lembrado? Simplesmente o escritor dessa história, por ser hebreu, queria contar um relato em que humilhava seus inimigos. Tá entendendo, pessoal? Qual era a intenção dele? Quando ele coloca uma mulher na liderança e coloca essa mulher levando os hebreus a liderar e a ganhar uma vitória contra o inimigo, ele queria impor uma humilhação maior em seus contos a seus inimigos. Por quê? Porque alguém perder uma batalha por uma mulher era humilhante, era extremamente humilhante. Você poderia perder a batalha para um homem, agora perder uma para uma mulher é a coisa mais triste do mundo para eles naquela época. Tá entendendo, pessoal? Por isso eles retrataram mulheres como Débora e outras exercendo papel importantes entre os hebreus com o intuito de humilhar seus inimigos quando essas batalhas fossem perdidas por eles sob o comando de mulheres.
volto a repetir, vocês viram que lá Débora diz, olha, o escritor diz, né? Coloca isso, né? Não, olha, porém, não será tua honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Císera. Císera é o inimigo. Baraque e Débora se uniriam para ir para a guerra para combater Císera. Mas como era uma mulher e um homem, aí Débora disse que a honra dessa jornada, ou seja, dessa batalha, dessa vitória, seria dela, e não de Balaque sobre Císera. Mas quem é que ia ser humilhado? Císera, porque ele ia perder a batalha por uma mulher, entendeu? Ele ia perder a batalha para uma mulher, não por uma mulher não, ele ia perder a batalha para uma mulher, seria humilhado. Um homem perder a batalha para uma mulher era extremamente vergonhoso. Entendendo, pessoal? Tem nada de padrão elevado aqui não, de que os hebreus lá, como eles eram elevados e que tinham inspiração de um respeito maior pelas mulheres. Mentira. Não, pessoal, simplesmente o escritor dessa história, por ser hebreu, queria contar um relato em que humilhava seus inimigos. Assim, escreveu esse conto dizendo que, sob o comando de uma mulher, Israel derrotou esse ou aquele inimigo. Tinha humilhação maior que homens serem derrotados por mulheres naquela época? Veja o que é que diz as passagens, né? Então Jael, mulher de Eber, olha, Jael, outra mulher aqui, olha. Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo. E chegou-se mansamente a ele. E lhe cravou a estaca na fonte, ou seja, na testa, de sorte que penetrou na terra. Veja o que, é que a Bíblia ensina. A mulher chegou, entrou na tenda de um camarada, enfiou uma estaca na testa do cara que atravessou a terra, foi parar na terra. Ou seja, atravessou o crânio. Ele, porém, num profundo sono e já muito cansado, e assim morreu. Entendeu? Esse camarada que morreu era o inimigo. Olha, e eis que, seguindo Baraque a Císera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: Vem e mostrar-te-ei o homem que buscas. Perceberam? Jael chegou e lascou uma estaca na testa de Císera e atravessou o chão. Coisa linda, né? Que relato maravilhoso, né? A Bíblia é um livro para as crianças. Até a Bíblia de crianças. Fala sério. Isso só tem ou imoralidade, violência, traição, tudo que não presta. Aí o ignorante diz, ah, não é porque a Bíblia fala a realidade, ela mostra a verdade, ela não esconde nada, nem do povo de Deus. Tudo bobagem. Tem nada de que é porque a Bíblia faz isso. Os outros povos também mostram tudo a mesma coisa. Você pode ver nos relatos de outros povos. Eles falam tudo isso por quê? Porque isso tudo era normal para eles, matar, roubar, estuprar. Por isso que na Bíblia conta. Porque isso era normal, era visto como algo normal para eles. Isso, isso estava no dia a dia deles. E eis que, e eis que, seguindo Baraque a Císera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: Vem, mostrar-te-ei o homem que buscas, que era Císera. E foi a ela. E eis que Císera, e eis que Císera jazia morto, ou seja, já estava morto, tá vendo? Com a estaca na fonte. Assim, Deus naquele dia sujeitou a Jabim, rei de Canaã. Aí eles empurram a história do Deus aqui, tá vendo? Não tem nada de Deus, é eles que colocam a ideia de Deus nos contos. Diante dos filhos de Israel. E continuou a mão dos filhos de Israel, apesar de endurecer-se sobre Jabim, que era rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. A mulher de um hebreu mata um rei cananeu.
O escritor enaltece o ato de uma mulher apenas para humilhar povos inimigos, pessoal. Tá entendendo? Essa ideia aí é só para humilhar o inimigo, porque, como eu disse e repito, saber que alguém foi morto por uma mulher era humilhante, extremamente humilhante. Vou mostrar outras passagens que mostram isso. Há passagens bíblicas que notamos essa intenção. O propósito de se colocar mulheres nelas simplesmente era para impor humilhação àqueles que por elas eram derrotados. Eis que o teu povo no meio de ti será como mulheres. As portas da tua terra estarão de todo abertas aos teus inimigos. O fogo consumirá os teus ferrolhos. Naum 3,13. Perceberam? A comparação que ele faz de um povo indefeso com uma mulher. A ideia acima, pessoal, é que essa nação ficaria tão desprotegida quanto uma mulher. Por isso que ele compara, porque as mulheres como eram naquela época, mulheres eram frágeis, eram, eram é, não tinham, né? Não tinham como se defender contra homens. Aí ele retrata a mulher nesse conto aqui, aliás, retrata esse povo aqui, ó. Eis que o teu povo no meio de ti será como mulheres. Por que ele está dizendo que esse povo aqui será como uma mulher? Porque ele diz que as portas da terra desse povo estarão de toda abertas aos teus inimigos, você estará desprotegida. Porque eles viam as mulheres como frágeis, pessoas desprotegidas, sem forças para impor resistência a um inimigo, tá entendendo? Aí o fogo consumirá os seus ferrolhos. Entendeu a ideia que ele quer passar aqui? Da ideia de mulher comparando com o povo? É isso. As tuas tropas ficarão tão fracas e desguarnecidas como mulheres, tá vendo? Olha de novo a ideia de retratar um inimigo com mulheres numa condição de, de fraqueza. As tuas tropas ficarão tão fracas e desguarnecidas como mulheres, porque as mulheres não se defendiam, não tinham armas, mulheres não eram guerreiras, né? Então daí ele faz essa comparação, uma tropa como que estando na condição de mulheres. As portas da cidade abrir-se-ão de par em par ao inimigo, serão incendiadas e queimadas. Mulheres não gerava resistência, né, a qualquer inimigo. Já aqui a intenção é mostrar que tropas ficariam na condição de mulheres, frágeis e sem proteção alguma, ficariam à mercê de seus inimigos. Os opressores do meu povo são crianças. Aqui o Deus hebreu falando. Os opressores do meu povo, ou seja, aqueles que estavam oprimindo o Israel, são crianças e mulheres dominam sobre ele, tá vendo? Está dizendo que esses opressores são crianças e mulheres dominam sobre ele. Dominam sobre quem? Sobre os opressores desse povo do Deus Jeová. São mulheres, esses opressores. Agora, por que ele fala, ele compara esses opressores a crianças e a mulheres? Você já sabe por que criança, né? Defesas, né? E mulheres, de novo, são indefesas, frágeis, né? As crianças estariam na realidade ligadas também à fragilidade, né? A mulher também à fragilidade e a questão de indefesa, serem indefesas. Dominam sobre ele. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. Tá vendo? Neste último fragmento de texto de Isaías, Jeová, querendo se mostrar superior, compara os opressores dos hebreus, os babilônios, nesse caso aqui está se referindo aos babilônios, como crianças e mulheres indefesas e frágeis. Está entendendo? Quando a Bíblia faz essas alusões à mulher, de povos a mulheres, de tropas a mulheres, de uma cidade a mulheres, é sempre nessa ideia, pessoal, de discriminar aquele povo. É colocar eles, eles, numa situação de inferioridade, de pouca defesa e de pouca resistência.
não ia apresentar resistência. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres. Vejam aí. Deus Hebreu dizendo, em uma de suas profecias, que os egípcios, naquele dia, serão como mulheres, tremerão de medo diante do agitar da mão do Senhor dos Exércitos, que se levantará contra eles. Tá vendo? Essa passagem retrata como as mulheres ficavam diante dos cercos e invasões de povos inimigos. É isso que a passagem quer dizer, que esses inimigos, os egípcios nesse caso, se comportariam como mulheres, iam se tremer, ficarem tremendo de medo diante do Deus hebreu, né? Se comportar como mulheres. A espada virá sobre cavalos e carros de guerra, e sobre os estrangeiros que ali habitam, e eles se tornarão como mulheres. Virá sobre seus tesouros, e todos eles serão saqueados. Tá vendo? A ideia, de novo, da mulher, no contexto bíblico, é um contexto em que coloca a mulher numa situação de fragilidade. Né? E quem se encontra na condição da mulher está numa condição de humilhação e de submissão. Seus guerreiros valentes pararam de lutar e permanecem em seus quartéis, sem coragem alguma, tornaram-se como mulheres. Estão vendo? Mulher, para ele, não tinha coragem, não produziria nenhuma resistência, eram frágeis, eram indefesas. Os invasores queimaram as casas e quebraram os portões da cidade. Mulher não gera resistência. Daí os invasores virem entrar nas casas e quebrarem o que tiverem. A concepção que o escritor hebreu tem das mulheres é que elas, em geral, são medrosas e covardes, pessoal. Assim, ele atribui esse suposto defeito ou fragilidade aos egípcios, que se comportariam como que mulheres diante de Jeová, naquela passagem, né, que fala dos egípcios, certo? Falando aqui. Observe mais esse exemplo em que a figura feminina aparece somente para causar humilhação ao adversário. Vejam, chegando Abimeleque à torre, pelejou contra ela e aproximou-se da porta para incendiar a torre, né? Uma mulher lançou a pedra superior de um moinho sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Uma mulher, vejam, uma mulher, lançou uma pedra na cabeça de Abimeleque quando ele se aproximou da torre. Torre alta, né? Uma pedra descendo de uma torre na cabeça de alguém, né? Foi o que aconteceu. Quebrou-lhe o crânio. Então chamou depressa ao moço. Esse Abimeleque chamou depressa o seu moço, o escudeiro, né? E disse-lhe: desembanha tua espada e mata-me, para que não se diga de mim: uma mulher matou-o. O moço atravessou e ele morreu. Veja, o cara estava prestes a morrer. Para não dizer que ele morreu, porque uma mulher o havia atingido, ele pediu que um escudeiro o atravessasse com uma espada. E ele justifica o motivo, como nós vimos aqui, para que não diga que ele havia sido morto por uma mulher. Porque, como eu disse, pessoal, ser morto por uma mulher significava ser humilhado. Foi mais triste para um homem, ainda que morto, era, era deixar essa, essa ideia, né, para os vivos, né, porque ele morto não importava, e saber que ele tinha sido morto por uma mulher. Era humilhante. Então, pessoal, quando a Bíblia fala de que mulheres exerceram um papel em Israel, pode olhar o contexto. A ideia ali é para humilhar, no Velho Testamento, para humilhar algum inimigo de Israel. Facilmente percebemos que a morte diante de uma mulher, ainda que fosse acidental, era algo de imensa humilhação para o homem daquela época. O cara mesmo na morte não queria aceitar a ideia de que teria sido morto por uma mulher. A irmã de Moisés, Miriam, ou Maria, depende da tradução,
foi atacado de lepra só porque ousou querer uma posição de liderança dentro do acampamento hebreu. O tal de Miriam e Arão, diz a Bíblia que, né, se juntaram para questionar a autoridade de Moisés, né? Moisés era o maioral lá, né? Então, eles também queriam uma posição de destaque. Miriam e Arão queriam a posição de destaque entre os hebreus. Dizer, não, não foi só por Moisés que Javé, ou Jeová, Javé, Yahvé, falou, mas ele também falou por nós. Então, por que Moisés quer se destacar mais que nós? Porque só ele exerce um papel importante e tal, de liderança entre os hebreus, e nós não. Então, aí o que acontece? A mulher, Miriam, é atacada pela lepra. Arão não, com Arão não acontece nada. Mas a mulher é atacada de lepra. O que isso nos passa? Nos passa que a mulher não pode exercer papel de liderança entre homens na cultura hebreia. Tá entendendo? É essa mensagem que a passagem quer dizer. Aí o crente bobo aí não interpreta essas passagens de forma correta. Mas tudo por quê? Porque eles querem dar uma visão para a Bíblia de algo divino, de algo que tem sentido, né? Que as bobagens que a Bíblia fala têm sentido e que podem ser aplicáveis para nós hoje. E como último e bom exemplo, e até moderno, que podemos tomar para provar que as mulheres sempre foram desprestigiadas e discriminadas, é o caso das mulheres que acompanhavam Jesus. E o exemplo mais forte é esse. Os apóstolos do Messias cristão nunca acreditaram na ressurreição de Jesus, mesmo quando as mulheres lhe diziam que haviam visto a Jesus. Só acreditaram na ressurreição hipotética de Jesus quando este lhes apareceu em corpo. Vocês podem analisar as passagens. As mulheres dizem que viram Jesus e levam essa história lá para algumas passagens, né? As mulheres dizem terem visto Jesus e levam essa história lá para os apóstolos. Os apóstolos não acreditam. O texto mostra claramente que acham que elas estavam doidas ou, ou coisa do tipo. Aí não acreditam. Aí vão verificar eles mesmos, certo? E quando voltam, não vê nada lá, ainda fica em dúvida. Eles só passam a acreditar nessas histórias contadas pelas mulheres depois que o tal de Jesus aparece para eles, de fato. As passagens mostram que não foi só Tomé que não acreditou. Todos eles não acreditaram nessa história da ressurreição de Jesus. Tá entendendo? Só foram acreditar depois que Jesus apareceu e mandou que eles tocassem. Não foi só Tomé que tocou nas feridas de Jesus, não. Os outros apóstolos também tocaram. Tocaram e viram ele comendo, tá para passar a acreditar. O relato de mulheres não tinha credibilidade alguma. Mulheres eram vistas como fofoqueiras, mentirosas e criadoras de intrigas e histórias sem muita importância. Criadores de intriga e de histórias sem muita importância, tá entendendo, pessoal? Paulo deixa isso bem claro. É isso aí, pessoal. Deixe seu like, se o like for o caso, compartilhe, divulgue o canal e até a próxima.